Olá pessoal, estamos começando mais um Conexões Tecnoshow. Eu me chamo Amanda Bueno, sou pesquisadora agronômica no Centro Tecnológico da Cooperativa Comigo, trabalho na área de Fisiologia e Nutrição de Plantas e hoje estou recebendo aqui com muita satisfação o professor Geraldo Chavarria, que trouxe uma palestra aqui na Tecnoshow para falar um pouco sobre o manejo de Fisiologia e Nutrição de Plantas, pensando em altas produtividades. Seja muito bem-vindo, professor Geraldo, é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Amanda, pela oportunidade e parabenizo a Comigo por essa excelente feira, não é? E foi muito bacana a gente trocar ideia com os produtores e falar sobre fisiologia. Foi muito bom receber o senhor e a gente observou que os produtores estavam em peso na sua palestra. Foi uma palestra que teve bastante público, todo mundo muito interessado no assunto, principalmente porque aqui na nossa região é uma região de alto investimento, os produtores estão buscando sempre tecnologias para incremento em suas produtividades. E a gente sabe que essas tecnologias têm que começar desde a base, desde a formação da área que vai ser plantada, desde o manejo da estrutura, do solo, as raízes da planta. Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa importância de fazer uma base bem feita. Sim. A gente conversou bastante sobre as limitações que a gente tem visto pelo Brasil como um todo e aqui também, relacionadas ao desenvolvimento de raízes. Então eu trouxe algumas informações, inclusive de anos bons de condição hídrica, que mesmo assim a gente tem limitação de temperatura na planta em função do fluxo d'água, etc. E resumidamente a gente pode dizer que os grandes impactos no desenvolvimento de raízes hoje na soja pelo Brasil, eles estão associados a concentrações elevadas de cálcio e fósforo em superfície e limitação ao longo do perfil, problemas de compactação, 6 a 12, 25 a 30, 35 centímetros, são os mais comuns, e o alumínio tóxico. E uma coisa importante também para fazer essa costura é o nitrogênio, porque eu preciso ter mais nitrogênio nesse sistema, porque tu sabe bem como fisiologista que para o crescimento acontecer tem que ter proteína, e aí eu acabo tendo limitações. Quando eu passo a olhar para isso com mais critério, para esses parâmetros, eu passo a ser mais assertivo no manejo. Então a gente abordou bastante isso com a turma. Muito interessante também algo que o senhor trouxe para a gente sobre a questão de observar cada talhão, olhar aquele talhão que está incrementando a minha produtividade e aquele que está reduzindo. Então isso também é algo importante para a gente conseguir fazer um manejo direcionado dentro da fazenda, né, do produtor. Sem dúvida, eu vejo assim, porque a gente tem um desafio que é estabelecer estratégias de manejo, mas também não onerar absurdamente o produtor e a gente começar devagar, não é? Então, por isso, essa forma que a gente vem fazendo no Fisiologia no Campo, de pegar 2 talhões, um talhão que sobe a média, um talhão que baixa a média, olhar com mais detalhe e a gente começa a trabalhar ali. E vai girando essas avaliações ao longo dos ciclos e a gente vai criando estratégias mais assertivas, porque a gente está olhando com mais detalhe, quando tem que fazer intervenções e investimentos, fazendo de maneira pontual naqueles pontos, indo girando, e assim a gente passa a ser mais técnico e assertivo e não ser oneroso numa escala grande num primeiro momento. É verdade. E, professor Geraldo, nas suas andanças aí pelo Brasil, o que o senhor vem observado que tem causado maior impacto no desenvolvimento radicular, além da compactação, pensando assim na fertilidade do solo? Certo. Em relação à fertilidade, tem o cálcio e fósforo, como eu te falei, tem o alumínio e tem a limitação, não só, mas a limitação em escala do elemento boro, não é? E tu sabe bem daquelas relações de que toda vez que eu tiver uma planta limitada em boro, eu tenho uma planta limitada no hormônio mais importante de enraizamento, que é a auxina, né? Então, esse é um problemão também. Em alguns locais do cerrado, o elemento zinco também ele tem sido preocupante. Na nossa região também é um elemento chave nessa questão. A gente tem bastante limitação em relação ao zinco. E aí, nesses patamares de filé do Brasil que vocês estão, de qualidade de solo como um todo, esses níveis de detalhes são importantes, não é? E aí, lembrando, toda vez que eu tenho mais zinco no sistema, eu vou promover a auxina, e toda vez que eu tenho falta do boro, eu vou
ter um processo de oxidação desse hormônio também, vai ter falta do hormônio de enraizamento. Então, esses são pontos importantes, chave aqui, que a gente levanta, e tu, com a tua experiência, também vê de maneira regional esse problema. E pensando assim, ao longo do desenvolvimento da planta, ainda nesse início de desenvolvimento, a gente teve em uma safra passada, a 23, 24, problemas com alta temperatura, o que impactou diretamente essa fixação biológica no início do desenvolvimento da planta. Então, aqui na nossa região, a gente observou que a estratégia de fazer um reforço dessa inoculação via folha trouxe bastante resultados. Nessa safra, que acabou de encerrar, a gente teve um comportamento climático um pouco diferente, mais favorável, e a gente não observou tanto essa limitação no início de desenvolvimento. E aí, na experiência do senhor, o que o senhor tem para dizer para a gente em relação a isso, a esse reforço, tanto nesses anos mais limitantes, quanto nos anos mais favoráveis também? Perfeito. Eu vejo que o meu número hoje, que eu busco em relação a nitrogênio na folha, numa soja entre início do florescimento até o canivete, ele fica na faixa de 55 gramas por quilo de matéria seca. Para conseguir isso, eu preciso começar no V3 com 15 nódulos na pivotante e duplicar isso até o V6. E aí o que acontece? Se porventura, como na safra, já dá para dizer que retrasada, nós tivemos temperaturas elevadas e eu chego no V3, eu arranco planta e não chego nesse número, 15 nódulos na raiz pivotante, coloração rosada, maior do que 2 milímetros, acendeu o alerta. Podemos fazer essa aplicação em parte aérea, 10 doses, próximo de uma chuva, tempo fechado ou à noite, para depois a chuva levar isso para a raiz. Num ano como esse, já que foi de abundância de água e se tu não teve limitação, perfeito. Às vezes também pode acontecer, né, Amanda? Que às vezes eu tenho assim muita água, problemas de compactação que também geram limitações para nodulação. Então aí eu preciso medir isso nessa fase V3 e tomar uma decisão, não é se é válido ou não fazer o reforço. Sempre importante a gente verificar a necessidade, né? E, como o senhor falou, avaliar as raízes, verificar como está essa nodulação para assim propor essa estratégia de manejo. E além disso, professor, a gente está vendo assim muita inovação no mercado. No âmbito aí da fixação biológica de nitrogênio, tem recentemente chegado aí alguns produtos com umas bactérias que fazem essa fixação endofiticamente, por exemplo, a metilumbactéria. E o que o senhor vê de benefício do uso dessas bactérias? O senhor vem visto de resultados nos trabalhos que vem desenvolvendo? Fantástico. A gente tem alguns ensaios em rede, as respostas estão começando a aparecer, mas nós já temos trabalhos mais antigos e eu sou muito entusiasta. Eu não deixo de ser entusiasta do reforço e inoculação naquela fase inicial. Mas o que acontece? Chega um determinado momento na vida da planta que essa nodulação ela começa a cair e tem caído cada vez mais cedo. E a gente está com uma demanda. Eu aprendi na faculdade que a soja deixava 20 quilos de N no sistema. Hoje tem trabalhos mais modernos que mostram que ela tira 35 quilos do sistema. Exato. Então, eu estou numa empolgação com o Methylobacterium, como lá por 2008 o mercado deu o boom do azospirilo, sabe? Então eu vejo que é uma tecnologia disruptiva e que ela tem uma coisa interessante, né? Ela vai colonizar cloroplastos dentro de uma lógica simbiótica, que a planta é diferente do Bradyrhizobia, de ter uma resposta direta. Então a gente consegue fazer entradas inclusive mais tardias e fazer com que ela siga fixando nitrogênio numa escala superior. E eu vejo que a gente tem um caminho, um futuro bem promissor, ainda mais promissor para essa tecnologia. É algo que vem para agregar dentro do bom manejo que já vem sendo feito pelo produtor. E pensando na continuidade aí da safra, nessas primeiras aplicações dos produtos fitossanitários, a gente vem observando ao longo das últimas safras muitos problemas com fitotoxidez. E aí o produtor chega e pergunta: o que eu faço? Que hora que eu aplico? Deu fito, vou aplicar amanhã? Quais são as melhores estratégias para manejar esses problemas iniciais aí no desenvolvimento? E pensando lá na frente também com as aplicações de fungicidas que também podem trazer esse impacto na cultura da soja. Fantástico. Como a gente trabalha com isso, Amanda,
há mais de uma década, facinho, talvez um pouco maior, vamos botar aí uma década, os somatórios dos nossos trabalhos mostram aproximadamente 7 sacas de soja que a gente deixa de ganhar com os estresses gerados com herbicidas, sobretudo o glifosato, e com as primeiras de fungicidas, os mais quentes, próteo e tebuco, em situações de temperatura elevada. Claro, o produtor sabe muito bem que é muito mais importante controlar o mato, é muito mais importante controlar a doença, se perde mais dinheiro com isso. Mas a gente sabe que hoje a soja, nesse nível de produtividade que ela tem, olhar para esses detalhes é de grande relevância. Então, esses são 2 momentos importantes que eu vejo que vale a pena a gente colocar ferramentas associadas para reduzir o estresse, não é? Então, isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, nós temos resultados de alguns níveis de toxidez, por exemplo, com proticonazol, sem gerar fito na folha, não são perceptíveis visualmente. Exatamente, Amanda. E deixando 2 legumes. Então isso é muito dinheiro. Então essa é uma situação. Criar estratégias para esses momentos. Colocar ferramentas, não é? Antioxidantes para ajudar essa planta nessa faxina. Aí o teu questionamento importantíssimo, e que tu relata com a tua experiência regional, é o seguinte: e se já aconteceu, se eu percebi uma fita? Aí o detalhe importante é a gente ter calma. Não entrar em desespero. Exato. O que já aconteceu já está dado, mas eu preciso de um tempo de aproximadamente 72 horas no mínimo para entrar com uma aplicação. Porque senão a gente vai ter o seguinte processo. A planta, como empresa, ela se estressou e travou, não é? Fechou estômagos. Se eu fizer uma aplicação de um produto nesse momento, eu não vou ter uma capacidade de fluxo dele na planta e a eficácia dele vai desabar. Então, por isso, o aspecto mínimo é, deu uma fito lá de um determinado herbicida, de um determinado fungicida. Espera no mínimo 3 dias. Se na região tu tem o potencial de aplicar à noite, se não tem problema de orvalho, se tu tem mão de obra para isso, à noite tem vantagens também de colocar mais produto dentro da planta. Tem esse potencial, mas se eu não é possível, eu vou fazer durante o dia, mas esperar esse período para a planta voltar a metabolizar e ter fluxo de água em escala para ser mais assertivo. E muitas vezes, né, professor, o produtor imagina que esses problemas de fitotoxidez vão acontecer mais nos períodos quentes, nas safras que tem pouca distribuição de chuvas, uma irregular distribuição de chuvas, mas a gente observou na nossa última safra que isso também aconteceu, mesmo em um ano com o clima favorável para o desenvolvimento da planta. Mas aí a gente tem a questão dos dias nublados, né? Como isso pode impactar também na presença desses problemas com fitointoxicação? Primeiro que a gente precisa de fungicidas importantes que tem proticonazol, tebuconazol, que eles naturalmente são mais, como nós dizemos no campo, mais quentes, não é? Também nós temos sojas mais produtivas, que elas passam a ter uma vulnerabilidade maior, não é? E aí o que acontece? Se eu tive uma condição de maior sombreamento, a tendência da planta, como eu digo assim grosseiramente falando, ela tende a esticar mais o pescoço, né? Buscar mais luz. E toda vez que ela faz isso, ela gasta mais carbono nesse processo. E aí a deposição de serosidade, a deposição de estruturas de carbono nessa folha é menor. E aí a entrada desses produtos tem uma facilidade, ou seja, a velocidade de absorção é maior, a geração dessa sujeira se dá numa escala maior e tem esse potencial de fito. A gente viu em larga escala pelo cerrado brasileiro como um todo, não é esse tipo de situação, e o produtor surpreso porque de uma condição mais corriqueira, isso aí vai acontecer nas condições de seca e é mais comum, mas pode, sem dúvida, também nesses anos de muita nebulosidade, um ano abençoado de chuva, mas também tem esse tipo de problema. Também. E em relação às chuvas, ainda aproveitar esse ensejo, né? O produtor, durante a Tecnoshow, está chegando lá no nosso plot de agricultura e perguntando o que aconteceu nessa safra, porque todas as condições ambientais se mostraram favoráveis,
teve um bom investimento em tecnologia de aplicação, em adubação via solo, no manejo fisiológico dessa planta, produziu bem, mas ele esperava mais. O produtor, no geral, esperava produzir um pouco mais nessa safra que foi mais favorável. O que pode ter acontecido para reduzir um pouco essa expectativa? Essa questão de radiação solar, ela vai impactar diretamente na fotossíntese, na capacidade da planta produzir dinheiro que paga todas as contas. E assim, se a gente fizer um resumo de potencial produtivo da soja depois que eu tenho a planta, 75% da produção vem de transformar flor em fruto. Então isso quer dizer que entre florescimento e canivete eu tive muito sombreamento, eu tive menos sol e consequentemente menos fotossíntese para pagar a conta dessa florada. Em alguns casos até aí foi bem, mas aí chega o final, aí tu olha uma soja e fala, não, essa soja vai dar 85 sacas, como estava conversando, não, mas deu 75, que é um número bom. Que é uma boa produtividade. Poderia ser mais, mas aí tem um detalhe, 20% da produção advém da massa do grão e 5% da redução de falhas nesse grão. Então quer dizer, se nesse momento eu tive nebulosidade, a fotossíntese foi menor, eu tive menos recursos para pagar essa conta e aí o prejuízo foi para esse lado, não é? Então aí se explica esse fenômeno aí na redução da produtividade. Muito bom, professor. E exatamente o que a gente observou na região esse ano. E outra dúvida que o produtor está perguntando bastante para a gente, também muito em relação ao comportamento climático que a gente teve nessa última safra, foi em relação a medidas para melhorar essa arquitetura de plantas. A gente teve nessa safra plantas que cresceram muito, então áreas que já têm alta fertilidade, alto teor de fósforo, aliados a essa nebulosidade, a gente teve áreas com soja muito alta e o produtor está com essa dúvida do que ele pode fazer para manejar essa arquitetura, pensando no ponto de vista, quando a cultura já está lá no campo, quais as estratégias de aplicações que ele pode fazer, o manejo fisiológico, nutricional, pode ser feito. Aí eu vejo o seguinte, ó, tu falasse muito bem, depois que está lá no campo. Anterior a chegar no campo, a gente já pode pensar para o futuro em população, se nós temos ainda um potencial de reduzir, ou se já está muito ralo, tem pouca planta, e já vale a pena pensar em aumento de espaçamento. Então, isso são coisas que a gente tem que colocar no radar, não é? Eu até brinco com alguns amigos que assim, ó, eu não conheço nenhum produtor do Brasil que aumentou o espaçamento e reduziu depois. Eu já vi produtores que reduziram o espaçamento e voltaram atrás. Então eu vejo que a soja no Brasil está pedindo mais espaço, esse é um ponto. Agora, depois que está dado, e outra coisa interessante, quanto melhor eu aumento esse espaço, até as estratégias de manejo posteriores são mais responsivas. Então eu vejo o seguinte, todas as ações hormonais, o hormônio mais importante para isso é a citocinina, mas o balanço também com auxina e giberelina é relevante. Então, assim, entradas, se eu tenho uma soja, o que eu chamo de soja tipo 1, que é uma soja que entre o terceiro e o quinto nó tem uma produção, 30% às vezes da produção sai dali, e tem uma haste principal mais firme, não é? Essa planta, ela merece uma aplicação no V3, ou fases entre V3 e V5, mas quanto mais cedo... Mais no início do desenvolvimento. Para gerar esse efeito de estímulo, quebra da dominância apical. Agora, se eu tenho uma soja tipo 2, que é aquela soja que ramifica bem, mas eu tenho um potencial de prostrar, como a gente fala tecnicamente, não é? Que é uma soja mais molengona, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, da haste principal, por mais que essa soja mereça um estímulo embaixo, por volta do pleno florescimento, vale a pena eu estimular com uma dose maior hormonal nesse momento, e aí vários hormônios são importantes, sobretudo a auxina e a giberelina, vão aumentar o fluxo de açúcar para a flor e para fruto, e o comprimento do entrenó melhora. Então, eu entendendo esses dois tipos de soja, a tipo 3 que eu chamo é a monohaste. Aí as ações, quanto mais fatiadas, mais efetivas vão ser do ponto de vista hormonal. A mais difícil, o mais importante eu vejo de acertar é entender o que é uma soja que ela tem o potencial de prostrar mais em cima ou não. Porque esse é outro exemplo, Amanda,
que a gente tem, como foi a questão da fito. Uma coisa é a fito visual e outra coisa é aquela fito que eu perco dinheiro, mas eu não estou enxergando nada. E nós temos resultados de pesquisa também mostrando efeito de perdas em produção, e não é uma soja que está acamando absurdamente, mas sim está tendo esses efeitos de prostração. O que a gente vem observado também na nossa região é que às vezes o produtor quer entrar com algumas medidas mais drásticas, talvez entrar com um herbicida para fazer esse travamento, mas a gente tem visto bons resultados com o manejo hormonal, que não vai trazer esse estresse tão grande para a planta no seu desenvolvimento, né? Porque assim, no passado, com sojas com um ciclo maior, com sojas mais rústicas, a lógica de funcionalidade era uma. Eu mesmo recomendei muito Lactofen em outros momentos. Agora, as sojas mais modernas, elas não estão aguentando esse nível de estresse. Aí por isso eu tenho que usar de ferramentas que gerem algum efeito de estímulo, mas não seja custoso metabolicamente para essa planta, e aí dar essas sapecadas mais agressivas é problemático. Ainda mais se eu tiver um somatório de fatores de estresse, aumentou a temperatura, deu um efeito de uma fito de um triazol, um herbicida, então é mais coisa gerando mais situações problemáticas para a planta. Então o custo dela passou a ser maior. A gente nunca sabe quando vai vir um veranico, quando vai ter um pico de temperatura que vai trazer mais estresse ainda para essa planta, né? Trazer medidas que vão auxiliar tanto na sua fisiologia, no seu metabolismo, vão trazer melhores resultados nesse cenário. E, professor, trazendo ainda um contexto, pensando no ponto de vista nutricional, o que o senhor tem observado que tem trazendo melhores efeitos na aplicação foliar de nutrientes? Quais são esses nutrientes que vêm trazendo bons resultados ao longo aí das safras e o momento de aplicação deles? Tem todos os nutrientes, eles têm lá a sua essencialidade, e eles são fundamentais para o funcionamento da planta. Sem eles, sendo essenciais, a planta não completa o ciclo, aquela história não é dos critérios de essencialidade que tu sabe bem. Mas só que existem alguns nutrientes que eles têm sido muito mais responsivos, não é? Aí tu fala assim, é um ano mais crítico, é um ano que o custo do fertilizante sólido tá mais elevado, eu estou posicionando, inclusive, pensar em dar uma reduzida. Mas existem algumas ações que elas têm sido obrigatórias em retorno econômico. Então, um elemento é o molibdênio. Não é? O molibdênio, ele é crucial para aumentar o metabolismo do nitrogênio na planta, é crucial para potencializar a FBN, tem a interação do cobalto, do níquel, mas eu vejo que o molibdênio é o que eu tenho mais retorno assim em escala, ele tem que estar presente. Outro elemento é o boro, certo? O boro e as entradas do reprodutivo, mesmo em áreas muito bem alinhadas do elemento do solo, eu sempre vou recomendar, porque qualquer situação adversa de fluxo de água e faltar esse elemento, a produtividade cai em escala. E nos últimos 3 anos, um elemento que vem me chamando muito a atenção é o elemento cobre. Então, temos que olhar para esse elemento. Então, esses 3, assim, para ontem, pensando numa safra mais complexa de custos, esses 3 eu tenho que dar uma atenção em escala. E vai muito na linha do que a gente vem observando aqui na região também. A gente desenvolveu um DRIS para a cooperativa nas áreas de atuação. E aí, ao longo das últimas 3 safras, a gente está fazendo esse levantamento daqueles nutrientes que estão apresentando o balanço mais negativo em todas essas últimas safras. E o que a gente observou é que boro, zinco e cobre são os micronutrientes que vêm apresentando maior desbalanço em relação à deficiência. Então, vai bem muito nessa linha que o senhor... Fantástico. O zinco tem as suas particularidades regionais, não é? E eu vejo que, às vezes, nessas áreas de alto potencial, também... calagens superficiais em larga escala, acaba gerando limitações também dele. Então é importante, fantástico esse trabalho de vocês. Obrigada. A gente até, aproveitando a oportunidade, vai lançar o DRIS para utilização dos cooperados. Até então a gente estava fazendo o manejo desse banco de dados e a partir da próxima safra já está disponível para todos os cooperados para utilizarem essa tecnologia nas suas lavouras também. Fantástico. Baita trabalho para os cooperados da Comigo. E pensando agora, professor, no fechamento, a gente já viu desde o início, agora até o meio aí do desenvolvimento da soja.
pensando que o produtor já conseguiu manejar bem a sua lavoura e está pensando num fechamento para o enchimento de grãos. O senhor tem visto alguns resultados positivos com a aplicação de macronutrientes ou de micronutrientes? O que vem trazendo mais resultados nessas últimas aplicações? Uma questão relevante é, hoje a gente está tratando de 25% da produção nesse final, né? Claro que eu vejo que isso depende de como essa lavoura andou, mas eu estou falando de falhas e massa, definir 25% do rendimento é muito importante. Hoje a gente está com uns estudos mais novos que ainda merecem ainda mais detalhe, que são até 2 entradas, para ter uma ideia. Então isso é uma questão nova. Hoje uma aplicação em fases, sobretudo, de R3 até R5.4 são relevantes, embora o estádio de R5.1, não é? Lembra lá aquela ideia, os últimos 4 nós maduros, no mínimo 1 legume, iniciando o enchimento de grãos. Então R5.1, então esse é o momento clássico de estímulo. Então assim, o boro é um elemento que é absurdamente responsivo, tem resultados com potássio, resultados com magnésio, resultados com interações, porque aí existem teses dentro das companhias variadas assim e dentro da pesquisa, não é? No caso de macronutrientes, não tem como eu fazer uma aplicação em parte aérea pensando em nutrição. Isso não é nutrir, isso é um efeito de estímulo. O efeito fisiológico. Fisiológico, exatamente. Então eu vejo que toda vez que eu tenho mais no solo é ainda onde vale mais a pena aplicar em parte aérea. Onde a gente tem as melhores respostas. Exato. E aí o potássio e o magnésio vão entrar nessa linha. Agora, o boro, a gente tem demanda em escala desse elemento e existem alguns elementos que têm a sua particularidade de ativação de enzimas, não é? E vamos colocar o cobre, o zinco, o molibdênio. Então, como tu levanta uma questão assim, ó, dentro da minha realidade e das áreas dos cooperados, a gente está observando o zinco como sendo também um fator limitante, é muito importante ter um radar para produtos que tenham na sua composição o zinco também, porque lembra que são elementos ativadores de enzimas importantes, não é? Para conseguir carregar esse açúcar, esse dinheiro que está na folha, que está na haste, levar isso para o grão. Então, acredito que é bem isso também o que a gente vem observando de melhores resultados aqui na nossa região, tanto por conta dessa necessidade da nossa área de estar olhando para os micronutrientes, estar observando que a gente tem uma limitação e fazer esse estímulo fisiológico também, trazendo os macro para complementar esse fechamento, né? O produtor já fez tudo certinho até o final para fechar com chave de ouro esse manejo nutricional e fisiológico. Obrigada, professor Geraldo. Acredito que a gente conversou um pouco de tudo aí sobre o desenvolvimento da cultura da soja. Foi uma conversa muito produtiva. Queria saber do senhor, o senhor tem alguma consideração final a fazer? Se quer trazer mais algum ponto para a discussão? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Não é parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo fantástico aí para os cooperados, não é? Levando como vocês estão levando a fisiologia, a nutrição para esse nível de detalhe, isso ajuda muito, não é? E aproveitar para convidar vocês e os produtores que tiverem interesse, porque no dia 13 e 14 de agosto a gente traz o Fisiologia no Campo para o estado de Goiás, vai ser em Goiânia. Então quem tiver interesse de falar mais sobre fisiologia, nutrição, a gente vai estar junto lá nesses 2 dias, não é? Falando de fisiologia e trazendo mais informação para a turma. Obrigada pelo convite. O ano passado eu estive lá em Foz do Iguaçu. Acredito que esse ano estarei novamente aqui pertinho, né? Sou de Goiânia, então vou voltar para casa para assistir. E parabenizar pelo evento. É um excelente evento que traz um pouco de tudo aí sobre o mundo da fisiologia e da nutrição, que é algo bem direcionado ao que o produtor realmente precisa, aquilo que ele consegue aplicar na prática, não fica só naquela teoria do caderno, né, que muitas vezes é o que a gente observa aí em outros lugares. Parabéns pela iniciativa, professor. Obrigado. Agradeço a todos que ficaram até aqui e finalizamos por aqui o nosso Conexões Tecnoshow.